O que é o seguinte, precisa quebrar essa ideia mesmo de que a sustentabilidade não é viável, né? Oi, é um prazer estar aqui. Brasil vai conversar hoje com o professor José Goldenberg, idealizador do Prêmio de Sustentabilidade da FEComércio. E para falar de sustentabilidade, a gente está aqui também com dois vencedores de edições anteriores do prêmio. O José Francisco Roxo, que é CEO da BHS, a empresa que ele criou, e o Gabriel Domingos, que é diretor técnico da Ambipar, mas também um empreendedor que já participou e ganhou várias versões anteriores do prêmio. Eu queria começar perguntando aqui para o José Francisco e para o Gabriel, pedindo para eles contarem em breves palavras como é que foi essa história, com que projetos vocês ganharam o prêmio de sustentabilidade, onde que isso levou vocês. Eu queria começar pelo Gabriel, porque eu acho que a trajetória do Gabriel, junto com esse prêmio, é uma história que diz muito o que o prêmio é e a importância que ele tem. Gabriel? Eu comecei na academia ainda, né? Eu fazia engenharia ambiental, estava desenvolvendo alguns projetos em parceria também com o Centro de Pesquisa da USP, lá em Cubatão, que é uma cidade emblemática, né? Foi o primeiro polo industrial do Brasil, ficou conhecida como cidade da poluição. Hoje ela tem um reconhecimento de recuperação ambiental. E o primeiro prêmio foi desenvolvido com uma ração ecológica de um dos passivos ambientais que a Baixada Santista toda tem, né? Não só o Cubatão, né? Porque lá nós somos uma região litorânea, né? E a principal atividade lá uma das, né? Principalmente Santos e Guarujá, é a atividade pesqueira industrial. E gera uma grande quantidade de resíduo, que são restos de peixe, restos de camarão. E nós víamos a problemática como estudante de engenharia ambiental, inconformado com analisar que a piora da balneabilidade nas nossas praias, aquelas bandeirinhas vermelhas da CETESB, elas estavam também de acordo com o despejo desse tipo de resíduo. E eu comecei a pesquisar algumas formas de criar alternativas de agregar valor a esse resíduo que hoje é um subproduto, né? Embora as indústrias pesqueiras já utilizam muitos restos de peixes para fazer rações, a casca do camarão até então não era utilizado e é o grande gerador de resíduo, né? Porque lá tem muita pesca de camarão sete barbas. Então eu peguei uma região que foi a mais problemática ali no Guarujá, chamada bairro Vila Lígia, que é uma região muito carente e é onde é concentrada as maiores, que nós chamamos de salgas, que são estabelecimentos que recebem as embarcações. E lá fizemos um trabalho de mapeamento, junto com parceria com o Instituto de Pesca, e conseguimos quantificar o tanto que eles jogavam desse resíduo no rio, e começamos a fazer pesquisa de desenvolver uma espécie de farinha que pudesse produzir rações para cães e gatos, né? E aí fizemos vários testes, fizemos testes até no Inmetro também, na Anvisa, né? Para ver desde do poder da higiene disso, né? Da segurança alimentar que isso possa ter, até mesmo do estudo de viabilidade econômica, né? E nós somos muito felizes, né? Porque nós identificamos que a casca do camarão e a cabeça, até então ela era inutilizada. Eles descartavam tudo no rio. E aí nós desenvolvemos essa ração chamada de ração Sustain. E hoje nós fizemos um projeto grande no município do Guarujá, em parceria com o Ministério Público, que começou a chamar essas empresas que, de certa forma, começou a atuar, né, essas empresas que antes descartavam, para viabilizar esse projeto. E hoje nós estamos na fase de licenciamento num grande complexo que prevê uma planta de fabricação dessa farinha para ser incorporada na fabricação de players do mercado de ração de pet food.
Demais. Esse foi o primeiro projeto. Esse foi o primeiro projeto que você ganhou o prêmio como estudante ainda, depois você ganhou um outro prêmio como jovem empreendedor, um projeto de usar lodo de esgoto para fazer tintas. E agora onde é que você está? Isso que é o legal, né? Esse crescimento, é o que eu sempre falo, né? Essa gratidão, né? Pela visibilidade, de todo o apoio, o pós, né? Depois eu fundei a minha própria empresa, na época ela se chamava GED, Inovação, Engenharia e Tecnologia, lá em Cubatão. Que também são suas iniciais, né? São as iniciais do meu nome. Foi até uma história engraçada, né? O pesquisador não tem muito essa noção, né? Chegou na hora de abrir a empresa, né? O contador falou, e aí, como vai se chamar essa empresa? E, ai, meu Deus, minha empresa vai se chamar... Eu lembro quando eu era criança, eu puxava muito as iniciais do meu nome, né? GED. Aí pegou, né? E, enfim, foi uma empresa que é uma startup, né? Fundada enquanto eu estava na academia, comecei a participar de aquelas plataformas de Open Innovation com grandes empresas que colocavam cases reais para que pesquisadores do Brasil todo desenvolvessem soluções, né? Aí comecei a ganhar um atrás do outro, tal, tive uma boa visibilidade e comecei a prestar consultoria para algumas empresas. E o segundo projeto, ele foi uma tinta ecológica, na verdade feita com resíduo de indústrias de fertilizantes. Essa de lodo de estação foi uma outra que nós fizemos para uma empresa. E esse é um dos maiores passivos ambientais do mundo, né? Todas as indústrias que produzem fertilizantes fosfatados geram-se esse resíduo. Então, e é uma disparidade incompatível, sabe, com o nosso modelo de gestão, nossa forma, porque para cada tonelada de matéria-prima das indústrias, geravam-se de 4 a 6 toneladas de resíduo. Em alguns países, como o Japão, descartava no mar, nosso país, né, fazia aqueles aterros, aquelas pilhas, aí gastavam com áreas, com água também. E ali em Cubatão, que tem um dos maiores aterros das indústrias, quem sobe ali para o Guarujá, pega imigrantes, vê aquela pilha branca, né, não sabe por que é aquilo. É um gesso químico, né? Aí eu vi que a Unicamp estava seguindo nessa linha, até fomentada pelos próprios geradores, né? A Universidade Federal de São Carlos estava fazendo cerâmica e tal. Eu pensei, nossa, por que não fazer um produto de baixo custo e forte utilidade, né? E eu entrei no segmento de tintas. Então o que eu peguei? O fosfogesso é na verdade um gesso químico, né? Tem carbonato de cálcio, algumas impurezas. Aí eu faço um tratamento, seco ele, retiro algumas impurezas e adiciono como carga para tintas acrílicas, né? Que são tintas para paredes. Então essas tintas acrílicas ecológicas, cerca de 50% eu posso dizer que é de origem de matéria-prima reciclada. E fiz vários testes de durabilidade, de proteção contra intempéries, né? E tivemos ótimos resultados, né? Nós produzimos quase todas as cores, menos a cor branca, devido à sua pigmentação, que é um pouquinho amarelado, porque tem um pouco de enxofre. E o legal é que eu comecei a fazer as tintas em escala piloto de laboratório, e aí, né? O mercado precisa absorver isso. E eu comecei a fazer mutirões de revitalização de praças públicas, de escadarias, de escolas, e deu uma visibilidade muito grande, né? Porque nós fazíamos esses mutirões, essas intervenções em áreas que estavam praticamente em abandono, né? Fizemos lá no Jardim Ângela, que é uma das maiores periferias que nós temos, fizemos em Cubatão várias praças, fizemos em escolas. Aí começou a atrair, né, patrocinadores como a Bayer, outras empresas. E hoje essa tinta, né, ela está em fase de... Nós registramos a propriedade intelectual dela em uma PCT, que é uma patente internacional, e hoje ela é um ativo do grupo, né? Nós não estamos fabricando a tinta, no entanto... Tem a patente. Temos a patente, que é o ativo de uma empresa de inovação, né? Ao contrário das ações que a gente já está colocando no mercado.
Deixa eu perguntar então para o José Francisco agora, como é que é, qual foi o projeto que te deu o prêmio e onde ele te levou, o que você está fazendo agora? Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar compartilhando essa conversa aqui com o Gabriel, fantástico, Obrigado. jovem aí, empreendedor, né? Professor Goldenberg, que é uma inspiração para qualquer pessoa em qualquer área, né? Dizer que tu pode me chamar pelo sobrenome, que é meio engraçado, mas é Roxo, e se não falar Roxo, os caras, bom, quem é que está sendo entrevistado? Já José Francisco aqui, né? A história de como a gente chegou a esse prêmio, né, ela começou já lá em 1994, quando eu pensei em desenvolver uma linha de produtos para pessoas com alergia, mas é uma linha de produtos que eram não medicamentosos, porque esse segmento químico, né, eu deixava mais para o engenheiro ou para a grande indústria farmacêutica. E aí começamos a importar produtos, né, para pessoas que tivessem diversos tipos de alergia, como esmaltes, como carpetes, como purificadores, capas de colchão. E aí então depois eu comecei também a vender alguns monitores para a indústria farmacêutica, né? E na sequência, né, de devices para a indústria farmacêutica, né, conversando com pessoas da área, a própria indústria, lá por 2004, 2005, disse para nós assim, olha, nós vamos ter problema com os medicamentos que estão na casa das pessoas vencendo e sendo jogadas no lixo. E eu achei aquilo estranho, porque na verdade a população ela desconhece sobre esse problema ambiental, né? Mais de 90% das pessoas não sabem, né, que jogar um medicamento que vence na sua casa depois de comprado no lixo, na pia, no vaso sanitário, gera um passivo ambiental grande. E daí então, digo, ó, vocês que são uma empresa criativa, já trabalha nessa área aí, tenta desenvolver alguma coisa para que nós da indústria aqui tenhamos uma opção, né? Aí eu comecei a fazer uma análise geral desde a produção e importação do princípio ativo, a geração do medicamento, distribuição, né, o varejo farmacêutico e depois o seu descarte, que também acontece do próprio varejo farmacêutico, né? E até a incineração, que é hoje o principal destino adequado ambientalmente para o medicamento, que é considerado do grupo B. E aí, digo, olha, vamos ter que fazer um processo para trabalhar, para recolher, né? E aí meus colegas de trabalho diziam, mas tá tudo bem, só não sei como é que tu vai ganhar dinheiro com isso, né? Eu digo, não, uma hora vai chegar, a gente tem que trabalhar, que nem o Gabriel fez o mutirão, primeiro na intenção, depois você vê como economicamente isso, né, vai gerar alguma forma, porque se tem um passivo tão grande assim, né, ele deve ser tratado de alguma forma. O medicamento, né, a cada quilo de medicamento, que mais ou menos 3 famílias é o que precisa para gerar 1 quilo de medicamento, são 3 famílias por ano. Esse quilo de medicamento no lixo, ele polui em torno de 450 mil litros de água, se ele então não for descartado da forma correta, né? E aí, com isso, a gente viu que nós deveríamos então trabalhar no varejo, porque é aonde nós achávamos que a pessoa levaria o medicamento com maior facilidade para o descarte. Não existia ainda a política nacional, né, de resíduos sólidos, que foi promulgada em 2010, depois de 21 anos, né, de trâmite, né, no obriga Congresso, a logística reversa. Que não é que obriga a logística reversa, mas que sugere uma logística reversa, no qual a responsabilidade deve ser compartilhada pela cadeia produtiva. Mas naquela época não existia e a gente montou a nossa própria logística reversa, que era convidar o sujeito a então ir até a farmácia, levar o seu medicamento e ao invés do medicamento voltar para a indústria descartar, já dá um destino
direto da farmácia através de um transporte adequado para a incineração. Acontece que quando a gente começou aqui em São Paulo, na capital paulista, né, nós já nos deparamos com uma legislação que considerava este medicamento da população, e ainda considera, não tem a visão de logística reversa, mas a legislação considera um resíduo químico. E como tal, para ser transportado, precisa ser listado. E exige hoje que a população, quando entregue o seu medicamento, o responsável, né, pelo local de coleta, liste esses medicamentos para serem destinados. E isso é muito difícil de acontecer, porque você não tem uma pessoa que depois que recolhe esse medicamento tenha que ficar anotando. Mais ainda, você expõe o trabalhador, né, a ter que ficar vasculhando o medicamento quando às vezes as pessoas descartam outros resíduos, até como uma agulha que pode estar ali no meio, né? Então, eu visitei alguns países para entender como era feito isso no exterior, né? E chegamos à conclusão que nós não podíamos colocar uma simples caixa, como hoje se recolhe pilhas, como se recolhe lâmpadas ou papel, latinhas, né? Tinha que ser o que a gente chama de uma estação de coleta de medicamento, né? E essa estação ela tinha que ter uma inteligência por trás dela, no qual você convidaria as pessoas, antes de descartar, a demonstrar o medicamento através da leitura do seu código de barras nesta plataforma, e a plataforma já imbuída de um computador com um programa que nós desenvolvemos internamente, faria a leitura do código de barras, identificaria o princípio ativo, né? Demonstraria na sua tela de LCD para quem está descartando o princípio ativo e que está sendo descartado, gerando inclusive uma confiança, porque a gente percebeu que descartar medicamento, às vezes a pessoa diz, pô, mas vou descartar para quê, né? Existe, né, no meio dessa turbulência que nós estamos, de confiança, né, de falta de confiança nas instituições, eu diria melhor, né, a pessoa então não tinha exatamente um motivo para descartar. E uma vez que você faz a leitura e aparece ali, ela sabe que está sendo registrado. Essas estações registram automaticamente, formam uma listagem e elas estão ligadas pela internet através de chips e funcionam online. Então, quando elas enchem, né, um responsável técnico vai lá, fecha esse lote, dá um enter na estação, eu recebo essa listagem no meu escritório e, posteriormente, então, isso é transformado numa chamada MTR, que é um manifesto de transporte, mandado para a transportadora e, por sua vez, então, essa listagem pode acompanhar o medicamento para lá. Aí, então, nós oferecemos esse projeto para algumas farmácias, né? Começamos, né, a colocar isso em farmácias, e foi quando a gente escreveu no prêmio, né, de sustentabilidade, né, no qual a gente foi agraciado aí com o primeiro lugar. Depois viemos a ganhar mais 5 grandes prêmios nacionais na área de sustentabilidade e inovação com esse projeto aí, já espalhado pelo Brasil. Queria perguntar para o professor Goldenberg e depois estender a pergunta a todos vocês. Você citou um pouco essa crise de confiança que a gente vive, né? A gente vive um momento complicado no país no que se refere à ciência, no que se refere à sustentabilidade, né? Um momento de cortes orçamentários na pesquisa científica, de crise nas universidades e aumento no desmatamento. E a gente acabou de ouvir aqui 2 histórias de empreendedorismo, 2 histórias bem-sucedidas, 2 empresas que nasceram, 2 profissionais que encontraram lugar no mercado propondo inovações que racionalizam um pouco a cadeia de produção, né? A cadeia de produção que geralmente é super linear, vocês dão um pouco mais de lógica, torna ela um pouquinho mais circular. O quanto é difícil esse tipo de inovação
nesse país. E assim, eu queria começar perguntando para o professor Goldenberg, depois ouvindo esse tipo de história, mas vendo todo esse contexto que a gente está vendo, o quanto o senhor está otimista com o futuro da sustentabilidade desse país e com o futuro da ciência desse país? Olha, eu sou um otimista nato, né? Cientistas são otimistas natos, né? Porque eles tentam entender a natureza, né? No momento que você fica pessimista e acha que não vai mais entender, realmente o objetivo do seu trabalho desaparece, né? E é o que ocorreu aqui na FEComércio, né? Quer dizer, em 2008, o presidente da federação decidiu criar uma comissão, um conselho de desenvolvimento sustentável, como tem outros conselhos. A Federação do Comércio tem cerca de 10 conselhos, sobre tributação, emprego e várias áreas de interesse do comércio, né? E desenvolvimento sustentável é uma área de interesse do comércio, né? Porque os produtos todos passam pelos estabelecimentos comerciais. Quer dizer, as indústrias produzem equipamentos que são vendidos nos estabelecimentos comerciais. E agora, com essas leis que tem agora de logística reversa, esses produtos, em vez de serem jogados no rio ou jogados em qualquer lugar, eles têm que voltar para o estabelecimento, né? Mas isso em 2008 não estava bem claro ainda. E o que nós propusemos é o seguinte, né? É uma proposta simples, quer dizer, cada brasileiro aqui no país produz aproximadamente 1 quilo do que a gente chama de lixo por dia. Não é lixo, são resíduos. Tem uma porção de coisas boas dentro desse chamado lixo, né? Mas veja, 1 quilo por dia numa cidade como São Paulo, numa metrópole como São Paulo, significa 15 mil toneladas. É uma quantidade imensa de produtos. E muitos desses chamado lixo tem produtos que podem ser usados, né? É o caso, então, mesmo das cabeças dos camarões, né? Quem é que pensou em usar a cabeça de camarão, né? Não, automaticamente, quando você come camarão, né, o que você faz é separar a cabeça. Né? Então, você imagina a quantidade de lixo entre aspas, né, que existe nas empresas que... Lixo que poderia ser matéria-prima. Matéria-prima custo menor do que o que tem no mercado. Há áreas clássicas em que isso já é feito há muito tempo, como, por exemplo, latinha de alumínio. Por quê? Porque ela tem valor econômico, quer dizer, você recolhe a latinha de alumínio e vende a latinha de alumínio. Acontece que com o lixo ficou uma espécie de palavra feia, quer dizer, lixo é uma coisa do qual você precisa se livrar. Bom, não tem mais onde se livrar, viu? Aqui em São Paulo não tem mais lugar para lixões são proibidos, é uma complicação tremenda. E nós, então, no Conselho de Desenvolvimento Sustentável, nós resolvemos criar um prêmio, né, para justamente identificar e encorajar pessoas que tivessem ideias criativas. E o prêmio foi muito bem recebido. Eu creio que depois de 2 ou 3 anos houve centenas de inscrições. E aí são escolhidas, as melhores são escolhidas, e pelo visto nós estamos acertando, né? Porque algumas dessas que nós escolhemos acabaram dando certo. Dando certo no sentido seguinte, que elas impedem que um produto perigoso ou desagradável ou nefasto de alguma maneira seja lançado de volta no meio ambiente e usado para uma atividade produtiva, que é o caso da tinta que é feita aqui. E essa ideia de desenvolvimento sustentável, desde 2008, incendiou o mundo, né? Quer dizer, todo mundo fala em desenvolvimento sustentável. Mas nós estamos transformando essas ideias genéricas em ideias práticas, né? E o prêmio, então, é dado de 2 em 2 anos. Agora, no ano que vem, no começo do ano que vem, vai ter um outro prêmio. E nós estamos recolhendo ideias, né? E agora o prêmio é até mais amplo, né? Porque ele agora aceita propostas que se dirijam às metas do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Existem 17 metas, né? Algumas delas parecem não ter muito a ver com o comércio,
mas acabam tendo, viu? Ou parece não ter muito a ver com sustentabilidade, mas tem também, né? Tem, né? Exatamente. Então, esses prêmios, ele tem encorajado prefeitos, por exemplo. Há um prefeito, eu creio que de perto de Campinas, né, que ganhou um prêmio, uma daquelas cidades ali perto de Viracopos. E nós estamos continuando nesse processo, então, de tentar despertar ideias novas, né? E algumas dessas ideias são difíceis de implementar, né? As dificuldades que o Rocho tem exigiram várias etapas, inclusive o estabelecimento de normas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, porque o hábito de lançar remédio no lixo era tão generalizado, né, que parecia até uma coisa esquisita, né, tentar fazer alguma coisa em relação a eles. A primeira experiência que nós tivemos não foi nessa área, foi com telefones celulares. Também porque as pessoas não se dão conta da quantidade de telefone celular que é jogado fora todo ano. No Brasil tem 200 milhões de telefones celulares. Com metais pesados, com poluentes... E 10%, 5 a 10%, são renovados todo ano. Porque as pessoas querem comprar telefone mais novo, com mais memória, coisas desse tipo. Então tem milhões de celulares que são jogados por aí. E nós estabelecemos um convênio, e a FEComércio, então, é que serviu de amálgama, né, para essa conversa, né, entre várias empresas comerciais, né, a Vivo, a Oi, todas, né, e começou assim. Então, os telefones celulares são recolhidos, não tantos quanto nós gostaríamos, viu? Ainda tem muita gente jogando celular fora, né? Como tem muita gente jogando... Guardando também. Como? Tem gente guardando o celular. Colecionando. Colecionando. Não é mesmo? Ou remédios, né? Remédios Mas está também. pegando, viu? E o prêmio está aberto ainda. E eu tenho uma confiança enorme na criatividade das pessoas, né? De modo que o problema é identificar essas ideias novas, né? Quando elas aparecem, elas parecem que não vão dar certo, né? Então, esse exemplo desses nossos dois premiados aqui mostra que efetivamente isso pode funcionar. Vocês compartilham do otimismo do professor Goldenberg? Sem dúvida, né? Tá difícil trabalhar no Brasil de hoje? Vocês estão otimistas? Estão vendo mais oportunidade do que problema? Eu acho que, assim, no meu ponto de vista, principalmente no fomento, né, desses jovens que estão na academia também, né? Porque depois de todo esse case, né, de sucesso da empresa, eu venho ministrando algumas palestras em universidades, né? E você vê aqueles jovens, nossa, o mercado de trabalho e tal. E, de uma forma geral, vivemos um país depressivo, né? Então, nós temos que incentivar e compartilhar mesmo esses casos de sucesso e mostrar a nossa história, né? Quando hoje vê o Gabriel, apesar dessa aparência aqui super velha, né? Como executivo, né? Eu lembro que em Cubatão eu levava resíduo no ônibus e as pessoas, nossa, aquele cheiro, o motorista falava, desce com essa carniça e que não pode carregar isso no ônibus, né? Então, para você ver, né? E os jovens precisam de fomento, o país carece de exemplos de sucesso. E a FEComércio tem sido muito feliz nisso, de reconhecer desde do microempreendedor, né? Desde o carinha que está na academia, desde o jornalista que está divulgando essas ideias e até das grandes empresas. Então, acho que fechou o ciclo. E também eu lembro que na minha época era um prêmio estadual, né, professor? Agora já é um prêmio nacional. Então, é um prêmio referência, né? Ter um portfólio, ser avaliado pela Fundação Dom Cabral, que é a empresa, que é a escola de negócios que é parceira do prêmio, ter esse feedback, né, e ter esse pós, que é o mais legal até o pós, né, que eu sempre falo. O FEComércio te dá o prêmio, tem aquele incentivo que você pode ter ter créditos, né, que tem da Caixa Econômica Federal. Tem um incentivo que tem, que você pode colocar como fundo de garantia, não enfim. É muito grande, mas... Não, mas para um microempreendedor ajuda bastante. E esse pós, né, do prêmio, que nem nós estamos aqui hoje divulgando, né, nosso case,
Já é a terceira vez que eu venho participar desses debates, né, que é de suma importância estar ao lado desse fenômeno, né, que é o professor Gondenberg, com essa humildade. E eu lembro que... Era um mentor que você ganhou, né? Você É, estava dizendo que... é o que eu falei da última vez, né? Eu acho que tem que fazer um adendo no prêmio, né, para os vencedores ganharem uma horinha por mês de mentoria com o Gondenberg. Além mais que o prêmio em dinheiro, não? Ah, vale mais. Vale, né? mais, sem dúvida alguma. Mas olha, com essa questão de lixo, que não é mais lixo, são resíduos, estão acontecendo coisas muito interessantes no mundo, né? Porque na Suécia estão fechando os aterros sanitários, não tem mais lixo, né? Não precisa mais de aterro sanitário, bom, sem falar de lixões, evidentemente, né? E algumas dessas cadeias se tornaram rentáveis. As pessoas às vezes ficam um pouco aflitas, né? Porque não dá para ganhar dinheiro. Depende, viu? Com telefones celulares, garanto a você que tem gente ganhando dinheiro, né? E tem até um número, eu não sei qual é o número, talvez alguém lembre, mas com os telefones que foram reciclados aqui no Brasil num ano, acho que no ano passado, no ano anterior, as empresas que reciclam acabaram retirando 15 quilos de ouro. Né? Porque há umas ligações elétricas que têm um pouquinho de ouro nos celulares. E o problema é que é preciso trabalhar nisso, né? E alguns produtos, a reciclagem é mais complicada. Por exemplo, reciclar medicamentos está meio complicado, né? A reciclagem do medicamento, do princípio ativo, hoje em dia ainda não é possível. Pois é. Nós compartilhamos dados dessas leituras de código de barras com algumas universidades, de forma que estas universidades possam estudar ou neutralização química, né, do medicamento, porque hoje o destino é a incineração, e a incineração não é o melhor dos destinos, mas é o que a gente tem para o momento, né? Quem sabe vocês não podem trabalhar juntos nesse problema. Opa! E também seria um prazer enorme, e também gera 6% de rejeito, vira pó, e isso ainda tem que ir para algum aterro. Mas o medicamento em si, ele não tem essa capacidade. Também poderia se estudar alguma coisa em termos de um reaproveitamento ou mesmo de uma compostagem, mas aí teria que instalar nos fornos, né, que hoje usam, né, para, por exemplo, fazer cimento, um sistema de filtragem que tem fosse... garantir que os princípios ativos são neutralizados. Que são neutralizados, né? Então, não existe. Mas já caixas e bulas, né, nós orientamos nas estações que existe o código de barras, primeiro a passar e depois a rasgar e descaracterizar essas caixas e bulas, também pelo motivo de confiança, né, e colocar para reciclagem o papel e a bula. Já o medicamento, então, pomadas e comprimidos, estes são incinerados. Contudo, dentro de uma evolução de projeto, né, nós já estamos também coletando chapas de raio-x, e aí na chapa as empresas que trabalham conosco já retiram um pouco dos produtos químicos, como a própria prata, né, transformando aí aquele resíduo uma nova matéria-prima. E o próprio filme, né, que ainda existe, né, porque a gente já está indo para um mundo digital nas chapas de raio-x. Contudo, muitas pessoas têm estoques nas suas casas, essa chapa vira uma caixinha de embalagem que é vendida em livrarias, por exemplo, né? Então isso é utilizado. Agora, me permita só ainda falar com relação a fazer um contraponto, Gabriel, porque tão importante como jovens, como você, que se sobrepõe com a sua capacidade, né, são pessoas que não são tão jovens como eu, mas que são mais persistentes, né? Porque às vezes a gente possui limitações, né, de capacidade intelectual, mas nós temos que inspirar também pessoas que insistem
numa ideia, num empreendedorismo, para que eles possam vencer em alguma daquelas ideias, porque nem todas as ideias vão para frente. Quantas e quantas nós já tivemos? Eu sou empreendedor desde os 12, 13 anos, que eu recolhia flores assim e tal, transformava num buquê e ia vender na própria rua, né? Ainda ontem, eu estava em Porto Alegre, já fazia, né? Então, por uma coisa bastante simples, era uma criatividade simples, não tão tecnológica assim, mas você vai insistindo, né? E num determinado momento, né, você tendo, né, essa persistência, isso aparece para você. Naturalmente, num país bastante difícil para se criar ou para valorizar a sua pesquisa, né, e para transformar numa ideia em negócio, porque eu acho que se existe algo que a gente tem que deixar claro é que entre uma ideia e um negócio existe um abismo muito grande no país. Então você tem que jogar diversas flechas para então você ser capaz, às vezes por uma apresentação ou uma relação, ou alguém vê uma entrevista sua e aquilo faz acontecer e faz dar certo, né? Então, essa seria a minha mensagem, né? Não desistam dos seus sonhos, né? E está otimista? Estou sempre otimista. Se eu não for otimista, não consigo criar. Tenho diversos projetos em andamento, pelo menos uns 4, 5 projetos em andamento, e outras ideias que ainda nem comecei ainda, né, a Vamos botar disputar no o papel. prêmio, Roxo e Gabriel, vamos disputar o prêmio no ano que vem também? Eu pretendo, hein? Já pensou? Olha aí, terceira vez, recorde. Ideias como que não estudante, faltam, né? depois como novo empreendedor. Mas olha, o julgamento do prêmio é totalmente pelo mérito, viu? É que nem entrar na USP, viu? Não tem nenhum outro jeito a não ser ir bem no vestibular, viu? É por mérito, viu? Está aberto para todo mundo, viu? Tem uma comissão técnica, né? Que olha, e a ideia naturalmente é, na medida do possível, encorajar as gerações que vêm depois, né? Quer dizer, o Gabriel não precisa mais do prêmio, né? Mas ele continua querendo. E valoriza o prêmio também ainda, né? De modo que ele tem várias categorias, tem inclusive jornalismo, né? Porque existem algumas matérias jornalísticas que são muito criativas, viu? E elas servem o papel importante de comunicar o que nós estamos fazendo para pessoas que não têm acesso, né? Eu acho que nós fizemos um prêmio para uma reportagem na rádio, até tenho a impressão de que até isso nós fizemos, né? O que é o seguinte, precisa quebrar essa ideia mesmo de que a sustentabilidade não é viável, né? Ela é viável. Sabe, tem 1000 formas de trabalhar na sustentabilidade e a FEComércio tem trabalhado. Por exemplo, esse problema de sacolas plásticas, né? Nós desenvolvemos completamente nesse projeto. Você repara agora como tem supermercados que só usam papel como E tem um monte de plástico compostável e biodegradável. Ou então plásticos também, né? que são recicláveis depois. Né? Sacolas de pano que voltaram, né? Várias sacolas de pano, né? Exato. A Câmara Municipal, nos municípios, é que adota essas medidas, mas a discussão que nós promovemos deu os subsídios técnicos que permitiram aos legisladores adotar medidas. Eu me lembro na ocasião que eles decidiram ou proibir as sacolas plásticas ou autorizar. Nós nos desenvolvemos e achamos que não podia ser feito rapidamente, podia ser feito mais lentamente, mas está aparecendo uma diversidade de soluções, efetivamente, para este problema. No final das contas, inviável é não ser sustentável, né? Na hora que você leva todos os fatores em conta, né?
Gente, eu por mim ficava aqui nessa conversa a tarde toda, mas vocês têm a agenda de vocês, a gente prometeu que terminaria e deu a hora. Então eu queria agradecer a presença, sempre um prazer conversar com o professor Goldenberg, agradecer aí pela inovação ao Roxo e ao Gabriel, desejar boa sorte a eles no prêmio, mas não só a eles, que apareçam muitos projetos transformadores, tanto ou mais do que os projetos deles, e que a gente tenha um país sustentável. Muito obrigado, um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. Obrigado.